A cruz, símbolo do sacrifício, redenção e esperança. A cruz, símbolo universalmente reconhecido do cristianismo, transcende sua simplicidade simplória para se tornar um emblema carregado de significado profundo. Mais do que um instrumento de tortura e execução, a cruz representa o sacrifício supremo de Jesus Cristo, a vitória sobre a morte e a promessa de redenção e salvação para toda a humanidade. Neste texto, aprofundaremos nossa compreensão da cruz, explorando sua rica história, os diversos tipos de cruzes existentes no mundo e o simbolismo multifacetado que a acompanha. Através de uma análise detalhada e didática, convidamos você a mergulhar nesse símbolo sagrado e desvendar seus mistérios, fundamentando cada ponto com evidências sólidas da Bíblia. A cruz, antes de se tornar um símbolo cristão, já possuía uma longa história e diferentes significados em diversas culturas antigas. No mundo romano, a cruz foi utilizada como instrumento de execução para punir criminosos e rebeldes, representando sofrimento, humilhação e morte. Essa imagem brutal, porém, se tornaria o próprio fundamento da fé cristã, transformando-se em um símbolo de esperança e redenção. Evidências bíblicas. Marcos 15, 25. Era cerca da hora terceira quando o crucificaram. Lucas 23, 33. Chegando ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e também a 2 criminosos, um de cada lado. João 19, 18. Tomaram então Jesus e o levaram. Tipos de cruzes ao longo da história. Diferentes tipos de cruzes emergiram, cada uma com suas características e símbolos próprios. Vamos explorar algumas das cruzes mais conhecidas, com base em referências bíblicas e históricas. Cruz latina. A cruz latina, também conhecida como cruz romana, é a mais difundida e reconhecida no mundo. Com seus braços horizontais mais longos que o vertical, ela representa a crucificação de Jesus Cristo e é frequentemente utilizada em igrejas, altares e crucifixos. Evidências bíblicas. Mateus 27, 37. É colocado sobre a sua cabeça a sua inscrição: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Cruz grega. A cruz grega, com seus braços de tamanho igual, simboliza a harmonia, a equidade e a perfeição. Ela também é conhecida como cruz bizantina, por ter sido amplamente utilizada no Império Bizantino. Evidências históricas. A cruz grega foi frequentemente utilizada em representações artísticas da crucificação durante o período bizantino. Cruz de Santo André. A cruz de Santo André, também chamada de cruz em X, possui seus braços cruzados em diagonal. Ela é associada ao apóstolo André, que teria sido crucificado nesse formato. Evidências históricas. A tradição oral afirma que o apóstolo André foi crucificado em uma cruz em X na cidade de Patras, na Grécia. Cruz de Tal. A cruz de Tal, em forma de T, foi um símbolo utilizado pelos primeiros cristãos antes da adoção da cruz latina. Ela representa a última letra do alfabeto hebraico, Tav, e pode ser vista como uma prefiguração da cruz de Cristo. Evidências bíblicas. Ezequiel 9, 4. Disse-lhe mais: passa pela cidade, pelo meio dela, e marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem no meio dela. Cruz de Caravaca. A cruz de Caravaca, também conhecida como Cruz da Reconquista, possui uma base alargada com um pequeno crucifixo no topo. Ela é associada à cidade espanhola de Caravaca de la Cruz e é venerada como um símbolo de fé e proteção. Evidências históricas. A lenda narra que a cruz de Caravaca foi encontrada por 2 anjos em 1231, durante a reconquista de Caravaca dos Mouros. Cruz de Lorena. A cruz de Lorena, com 2 barras transversais horizontais, era o símbolo da Casa de Lorena, na França. Posteriormente, foi adotado por Joana d'Arc como um símbolo de fé e proteção divina. Evidências históricas. Joana d'Arc era frequentemente retratada com uma estátua que continha a cruz de Lorena. Cruz celta. A cruz celta, com um círculo ao redor da cruz latina, combina elementos cristãos com a tradição celta. Ela simboliza a união do espiritual com o material e a modernidade da fé. Evidências históricas. Exemplos de cruzes celtas podem ser encontrados em todos os lugares na Irlanda, Escócia e País de Gales, datando de períodos medievais. Cruz de São Pedro. A cruz de São Pedro, também conhecida como cruz invertida, possui uma cruz latina de cabeça para baixo. Ela foi utilizada como símbolo de humildade e submissão,
e foi associada ao apóstolo Pedro, que teria sido crucificado nesse formato. Evidências históricas. Não há evidências bíblicas diretas de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição oral surgiu séculos após sua morte. Simbolismo da cruz. A cruz, para além de sua forma física, carrega um simbolismo multifacetado que se aprofunda com cada análise. Vamos explorar alguns dos principais significados da cruz, ancorados em passagens bíblicas. Sacrifício e redenção. A cruz representa o sacrifício supremo de Jesus Cristo, que é entregue à morte para pagar pelos pecados da humanidade. Através de sua crucificação e ressurreição, Jesus possibilitou a redenção e a salvação para todos que nele creem. Evidências bíblicas. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra o seu amor de para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Coríntios 15, 3. Porque antes de tudo vos foi entregue o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Vitória sobre a morte. A cruz simboliza a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Sua ressurreição, tendo ocorrido após a crucificação, demonstra o poder de Deus sobre a morte e a promessa de vida eterna. A cruz não é apenas um símbolo histórico ou artístico, ela também tem um significado profundo para a vida diária dos cristãos. Ao refletirmos sobre o simbolismo da cruz, podemos encontrar inspiração e força para enfrentarmos os desafios da vida.